É assim então que é melhor, né? Assim tá bom. Então, o Revivado de hoje é o capítulo 83 do livro de Salmos. Fala sobre uma súplica, pedindo o cuidado de Deus, o amparo do Senhor. Lembra as muitas vitórias que Israel já teve e clama a Deus por novas conquistas. Mas o Revivado de ontem tocou em um verso que eu achei muito incrível, que foi o Salmo 82, verso 6. Não sei se você está com a sua Bíblia aí, se puder abrir ou me acompanhar. Salmo 82, verso 6. Olha que texto lindo, que nos lembra de algo que a gente jamais pode esquecer, né? Jamais pode esquecer. Salmo 82, verso 6 diz assim: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Extraordinário. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, nenhuma criatura é tida como filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sabe o que é ser filho de Deus? Ter aquele que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, cuidando de nós, zelando por nós. Nós somos filhos de Deus. O texto diz que nós somos deuses, deuses, filhos de Deus. Somos representantes do Pai Eterno, representantes do céu. Um convite para que a ética do céu, a moralidade do céu, já comece a ser vivida nesse mundo. Comece agora na minha e na sua vida. Temos Deus como nosso Pai, como nosso padrão de conduta, como nosso espelho. Glórias ao Senhor por isso. Sois deuses, filhos de Deus. Agora, é claro que como um pai que cuida, vez ou outra ele diz não, né? As minhas meninas aqui em casa, que eu não falo com elas, não. Posso mexer no celular, pai? Quero ver um vídeo. Não, não é hora. Elas agora estão com mania, falam assim, pai ruim. Pai ruim. Hoje de manhã a Alice me pediu alguma coisa, eu dei para ela e falei assim, como você é bom. Só que a gente esquece que mesmo os não de Deus, não é que Deus não esteja preocupado com a nossa alegria, mas é que Deus está nos livrando de perigos. Então o não de Deus faz parte da educação de Deus, faz parte do cuidado de Deus por mim e por você. Mesmo diante dos nãos, confie no Senhor. Mesmo diante das desilusões da vida, né? Permaneça fiel do lado de Deus. Não basta se dizer filho de Deus, é preciso obedecer o Pai. E obedecer é um desafio grande para a gente. A gente quer a coisa do nosso jeito, ao nosso tempo. Vamos ser submissos à direção de Deus, submissos à igreja de Deus. E o Senhor há de nos amparar em suas mãos, em nome de Jesus. Então, o verso do Revivado de ontem, 82, hoje 83, faça plano de todo dia ler o capítulo da Bíblia. Amanhã, então, seria o Salmo 84, não é assim? Você lê o capítulo, você vai no YouTube, tem lá Revivados, aparecem vídeos muito bons. Revivados, eu sou apaixonado pelo Revivados. Então, ontem disse, verso 6, sois deuses, sois todos filhos de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Somos filhos dele. Então, não há o que temer. Aí fora tem um vírus que tem trazido sofrimento para muita gente. Mas se cuide com a máscara, com a luva, com o álcool gel, cuidando da sua imunidade, do que você se alimenta, do que você come. Tire da sua alimentação o que você sabe que faz mal. Mas não fique sobremodo preocupado, angustiado. E se eu pegar esse vírus? E o que vai ser de mim se eu? Não. É um sofrimento desnecessário que traz dor para o nosso coração. Tenha suas prevenções, mas confie que você é filho de Deus. E o nosso Pai está cuidando de mim, de você. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não perca a sua paz. Não perca o seu sono. Confie em Deus. Coisas piores vão vir, eu tenho certeza. Eu já sinto que essa maré, essa onda já está acabando já desse vírus. Muito em breve virão coisas piores. Deus está nos preparando para tempestades muito piores. Vamos aprender logo a confiar no Senhor. Vamos orar? Muito você em reverência, fechar os olhos para falarmos com Deus. Pai, obrigado por esse encontro, obrigado por estarmos juntos aqui.
Pedimos pela tua bênção, teu cuidado, tua direção, pedimos perdão por nossos pecados. Obrigado pelo Emerson, ele é o diretor de mordomia do distrito, trouxe, Pai Santo, uma palavra para a gente, que possamos estar atentos à direção do teu Espírito Santo, que esse sábado seja um sábado de realizações ao seu lado. Olhe, Pai, em especial para a igreja de Paramirim, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece o potencial dessa igreja, cuide de cada membro, cuide da liderança, Pai, nos capacite para esses dias difíceis que enfrentamos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Paramirim. Muito bem, mestre. Povo animado de Paramirim, hein? Tá, só tá ligado. Eu vejo mais um grupo aqui no YouTube. Agora estamos bem encaminhados. Amém. Amém. Eu vou ser breve. Tenho 20 minutinhos aí para fazer uma reflexão com os irmãos, mas sei que vai ser muito proveitoso para nossas vidas. Que reflexão linda essa aí do Senhor, viu, pastor? Encheu meu coração de esperança. Saber que a gente sabe, mas infelizmente, no correr do dia a dia, a gente está vacilando um pouco. Nós somos filhos de Deus. Que privilégio. Que privilégio. Eu costumo sempre, nas reuniões, em minhas orações, falar assim, que trabalhar para Deus é um privilégio. Ser filho de Deus, então, meu Deus, eu mesmo. Mas, enfim, irmãos, eu queria dividir com vocês a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João. São João, o Evangelho de São João, capítulo 21, é conhecido como o capítulo da percepção, digamos assim, mas também que nos traz muita esperança em nossos corações. Hoje nós estamos falando sobre mordomia, e a mordomia, quem não já ouviu isso, que a mordomia inicialmente parece algo de coisas boas, vamos dizer assim, do bem bom. Eu já ouvi muito falar que os políticos vivem na mordomia, o filho de rico vive na mordomia. Aí eu digo, vixe, rapaz, estão querendo me dar o cargo de mordomia, vou ficar na boa na igreja. Então, a gente descobriu que mordomia cristã, ela é serviço, administração. Por isso eu me sinto muito mais ainda lisonjeado agora, por ser escolhido como líder de mordomia do distrito de Macaúbas. Porque Deus nos confiou uma tarefa, Deus nos confiou uma missão. E se Deus nos confiou, é porque Ele acha, Ele tem certeza que nós somos capazes de designar, nós somos capazes de cumprir. Hoje, no sermão na Novo Tempo, falou mais ou menos sobre isso. O Daniel, quando ele foi para a Cova do Leão, ele não foi para a Cova do Leão para depois ser preparado. Deus permitiu que ele fosse porque Deus sabia que ele já estava preparado para ir. Os 3 jovens, quando foram para a fornalha, eles não foram para a fornalha para ser preparados. Não, eles foram porque Deus já sabia que eles estavam preparados. Então, nós precisamos estar preparados para toda circunstância, buscando, consagrando, entregando nossas vidas ao Senhor. Nós sabemos que é errado nós ficarmos olhando para as mulheres dos outros, ou para o marido do outro, ou homem, mulher alheia. No entanto, a gente costuma fazer. Nós sabemos que é errado comer certas coisas, no entanto, a gente ainda continua a fazer. Percebe que a nossa vida hoje não é diferente dos nossos irmãos passados? Fala, moço, como é que Adão e Eva faz aquilo? Se Deus tinha orientado que não era para ela pegar, não era para ela comer. Aí a pergunta nossa é essa assim, se nós estivéssemos lá, será que nós comeríamos? A resposta que eu dou, eu não comeria não. Deus disse para eu não comer daquele fruto, eu diria, agora, se alguém me perguntasse, eu diria que não. Mas quantas coisas Deus pede para a gente não fazer e a gente faz. A gente sabe que está errado. Essa que é a consagração. A gente descobrir o que é certo, seguir o que é certo e abandonar o que é errado. Mas, enfim, vamos lá. Todos encontraram o Evangelho de São João 21, capítulo 21. Nós vamos ler aqui até o versículo 6.
Amém? Assim como estamos, vamos curvar nossa fronte e fazer mais uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter em nossas mãos a Tua palavra. Ela se auto-intitula, meu Deus, como laboratório da verdade, num mundo onde o que impera é a mentira, onde impera a relatividade, o Senhor nos apresenta uma verdade absoluta. Nos ajude a segui-la, meu Deus. Por mais difícil que aparenta ser, nós queremos seguir a verdade. Obrigado também pela tecnologia que o Senhor nos dispõe, que mesmo estando longe, nós podemos estar perto uns dos outros. Seja o nosso professor, o nosso guia nesse momento de meditação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Me perdi aqui um pouco. Tem alguma coisa de comer? Respondeu-lhes, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade dos peixes. Amém, irmãos? Esse versículo 21 de João, o último versículo do Evangelho de São João, o discípulo amado, o discípulo que morreu de morte morrida, o discípulo que teve uma comunhão íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta aqui um evangelho onde uma decepção muito grande brota no coração dos discípulos. Os discípulos haviam vivido com Jesus, caminhado com Jesus, comido com Jesus, e eles não entenderam qual era o propósito de Jesus ter vindo aqui a essa terra. Eles não reconheceram, de fato, qual a missão de Jesus aqui. Se nós pegarmos ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, depois tem o capítulo 1, mas em especial o capítulo 1, eu deixei aqui separado e riscado ali. É bem verdade que não vai dar tempo nós lermos todos os versículos, mas eu vou passar para vocês rapidamente, deixei aqui separado. No Evangelho de São Lucas, eu não vou nem abrir, todos podem olhar depois. O Evangelho de São Lucas, ele apresenta um Jesus que ensina aos discípulos o que ele veio fazer aqui na terra. Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, diz assim, eu tinha deixado aqui separadinho, mas é bem verdade que mesmo nas tecnologias a gente fica ainda um pouquinho temeroso. Olha só o que diz Jesus, versículo 81. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante do Filho do Homem. Jesus havia dito a eles tudo o que ia acontecer com o Senhor Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na terra. Veio morrer pelos pecados, veio dar salvação para cada um de nós. Mas os discípulos entendiam que Jesus havia vindo para poder redimir Israel, para redimir do jugo dos romanos. Jesus iria para subir no trono e resolver todos os problemas da nação judaica. E ali eles viveriam por cima da carne seca, vamos dizer assim, de sair do jugo dos romanos. Se nós pegarmos aqui, eu separei Lucas 24, 31, quando vamos ler, ele diz que esperava que fosse esse que via redimir a Israel. Eu vou ler com vocês rapidinho. Versículo 24, versículo 21. Diz assim, olha,
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já está no terceiro dia que tais coisas aconteceram, eles ficaram decepcionados com Jesus Cristo. A verdade é essa, os discípulos ficaram decepcionados com Jesus. Ele não esperava aquilo de Jesus, vendo o seu mestre sendo morto, crucificado, humilhado, como o rei ia passar por aquilo. Mas aí Jesus explica a eles que era necessário que tudo aquilo ali se cumprisse. E vocês sabem que quando nós passamos por uma decepção muito grande, a nossa tendência é voltar atrás, abrir mão do que nós estamos vivendo normalmente. E aqui trazendo para o âmbito da mordomia cristã, nós conhecemos que a mordomia cristã ela tem 5 T's: tempo, templo, talento, tesouro e testemunho. Mesmo antes dessa pandemia ou com essa pandemia, nós vivemos frustrações na igreja, nós vivemos frustrações nesse mundo, as decepções. O pastor aqui ainda falou por que certas coisas acontecem em nossas vidas. Às vezes um não de Deus é um sim maravilhoso que nós não entendemos. A sua filhinha pediu algo e ele disse não, mas ele sabia que aquilo era o melhor para ela, mas ela ainda não sabia. Com certeza, quando ela voltou decepcionada com esse paizão. E quando nós ficamos decepcionados, nós normalmente queremos abrir mão das coisas. Aquilo não presta mais. Talvez dizemos assim. O tempo nosso não é tão grande para nós discorrermos todo esse versículo aqui, mas nós vamos extrair daqui algumas lições para nossas vidas. O versículo 2, por exemplo, ele diz assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael e tal. Mas quando chega aqui no versículo 3, olha o que Pedro diz: vou pescar. Pedro não era mais pescador. Não é? Se nós pegarmos lá em Mateus, Jesus disse: doravante serás pescadores de homens. Mas ele, quando viu o seu mestre sendo crucificado, morto, parece que aquilo ali tudo acabou, não tinha mais necessidade, não sei. Ele queria voltar ao que era antes. Ele disse: vou pescar. E o que é mais triste, mais na frente diz assim, os outros discípulos: também vamos nós contigo. Talvez nessa tarde eu esteja falando para uma pessoa que quando conheceu o Evangelho, quando aceitou Jesus verdadeiramente, aquele fogo no coração, entendeu que tinha um tempo que não era mais seu. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Nós precisamos usar esse tempo também para Deus. Mas talvez na correria do dia a dia, nós esquecemos e fazemos exatamente como Pedro fez. Volta atrás, vou pescar. Deixo de usar o tempo necessário do tempo para Deus, para as coisas de Deus, empregamos esse tempo todo para nós. E o que é pior, os outros que estão ao nosso redor dizem o mesmo: também vou pescar, também deixo de fazer. Tempo, tesouro, talento e testemunho. Talvez falo também nessa tarde para alguém que entendeu que o seu templo é templo do Espírito Santo. E quando nós vamos batizar, nós entendemos isso, é feita uma pergunta: você vai se abdicar de certos alimentos? Você sabe que você é templo do Espírito Santo, que nós não podemos colocar qualquer coisa em nosso templo, pois aí é morada de Deus? E a gente responde sim, que nós vamos mudar nossa alimentação, mudar nosso estilo de vida. Mas aí, no decorrer da caminhada, a gente volta atrás, a gente faz como Pedro fez, né? Vou pescar. A gente esquece que o nosso templo não é nosso, nosso corpo é nosso, é de Deus. E o pastor falou em algo no início, para nós precisarmos abrir mão de algumas coisas que fazem mal ao nosso tempo. A nossa mente, a ciência diz que a mente, quando não está bem, o corpo não está bem. Quando o corpo não está bem, a mente não está bem. Qual o único meio de comunicação com Deus? Nossa mente. Nós precisamos fazer um esforço de abdicar de certos alimentos que têm prejudicado o templo do Espírito Santo. A morada do Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer morada em nosso corpo, em nossa mente.
mas às vezes nós abrimos mão disso em função de algumas coisas que nós ingerimos. Abrimos mão da saúde, de uma vida mais saudável em função disso. O nosso talento, quando nós aprendemos de Deus, quando recebemos as bênçãos de Deus no batismo, nós reconhecemos que o nosso talento é para ser usado para a obra de Deus. Mas eu não sei o que acontece conosco, que nessa caminhada a gente abre mão disso também. O talento que Deus nos deu para nós empregarmos em sua obra, para ver esse evangelho avançar o mais rápido possível. Nós pegamos esse nosso talento e nós usamos com tanto afinco para o nosso bem-estar, para adquirir talvez os nossos recursos financeiros, mas quando é para usar para Deus, os nossos talentos são tão simplesinhos, não dedicamos tanto, não sei. Talvez encaixe aqui no Evangelho de João 21, capítulo 3, vou pescar, volto atrás, a igreja precisa de um reavivamento, ou melhor, um reabibliamento, usando os nossos talentos. Quantos talentos nós temos para colocar em prática, vigor, dedicação mesmo na obra do Senhor. Nós aprendemos que os nossos tesouros pertencem a Deus. Tudo que nós temos é de Deus. O pastor falou um negócio interessante, viu? Eu fiquei pensativo com aquilo. Eu já ouvi tantas pessoas falarem, sabe o quê? Assim, de quem está na linha de frente, tipo pastor, né? Ah, mas ele ganha para isso. A obrigação é dele fazer. Isso aí é coisa dos católicos, né? É o padre quem faz, eles não fazem nada. Aí o pastor outro dia chegou e falou assim, não foi nem nessa circunstância assim, mas a gente falando do dízimo, da oferta, ele perguntou assim, quem me paga? Não é o mesmo que paga você, não? Meu dinheiro vem de Deus, porque eu sou pastor. E o seu dinheiro? Quem que paga seu salário? Quem paga meu salário? Não é do mesmo lugar que vem do pastor? Aí o pastor dedica a sua vida toda na obra do Senhor e eu não sou capaz de dedicar algum tempo para Deus, um talento para Deus, e agora o meu tesouro é todo meu. Você sabe que nós somos fiéis nos dízimos, mas quando se fala da oferta, é tão pouquinho quando a gente pega a receita aqui da igreja, quando nós vamos ver, talvez não condiz. A gente quer usar todo o dinheiro, mas aí sobra pouco para a gente ofertar para ver a obra do Senhor andar mais rápido possível, porque eu gasto todo em meu deleite. Mas quando a gente é batizado, ainda é feita uma pergunta. Você aceita, você quer usar os seus recursos para que outras pessoas alcancem também o evangelho? Sim. Então a gente está ali disposto. Mas aí na caminhada cristã, eu não sei se o que acontece conosco, aí a gente fica como Pedro aqui, vou pescar. E o último T é talento. Testemunho, perdão. Eu risquei aqui. O testemunho. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que o nosso testemunho, ele é importantíssimo. Talvez mais do que a gente fala, né? A irmã White diz assim, ó, pregue, 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 se preciso for, fale. Mas o nosso testemunho, ele divide em duas partes. Quando fala em testemunho, a gente lembra logo da nossa vestimenta, da nossa forma de andar. Mas o testemunho de falar, de pregar, quando nós vamos ao banco, falamos de Jesus, quando vamos para a escola, falamos de Jesus, quando vamos no trabalho, nós falamos de Jesus. E hoje nunca vi uma oportunidade maior que Jesus deu para cada um de nós com esse coronavírus. Todo mundo sensível ao Evangelho. É tempo de nós pegarmos agora o nosso testemunho, testemunhar, falar do amor de Cristo, o que Cristo fez em nossas vidas, de onde Jesus nos tirou, o que Ele fez por mim. E também nós precisamos preocupar com o nosso testemunho físico. Parece que tem poucas mulheres aqui na reunião, mas eu fico triste quando eu vejo na igreja as mulheres de camiseta, não é?
com as roupas curtas, com testemunho talvez comprometido. A gente pega aqui no versículo 3 de novo, vou pescar. Nós entendemos que nós temos que ter uma postura mais segura, um posicionamento mais sério, que as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos uns servos do Senhor. Aquele pregador José Martins, ele disse que uma certa feita ele entrou na igreja e ele estava pregando e estava aquilo tudo, aí ele saiu e olhou para a placa da igreja para ver se estava na igreja certa, porque na época dele as mulheres não colocavam o braço para o lado de fora, as pernas eram lá no joelho. Não, mas eu estou falando aqui da mulher porque talvez por machismo, mas hoje também tem muitos homens que andam nas igrejas com a roupa coladinha, que não precisa daquilo tudo. O nosso testemunho, nós precisamos preocupar com tudo isso. Queridos, aqui no versículo 4, diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Como você não consegue reconhecer uma pessoa que você tinha tanta intimidade? Eu conheço pessoas minhas que eu tenho intimidade no escuro, a forma de andar. De longe, nós percebemos quem é nós, mas eles não reconheceram Jesus. Talvez tivessem ficado tão decepcionados. Aí no versículo 5 diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Eu caminho para o final, dizendo a vocês que Jesus olha para eles e os vê sem nada nas mãos. Quando é que nós ficamos sem nada nas mãos? Aqui trazendo pela mordomia cristã que nós falamos aqui sobre tempo, templo, talento, tesouro e testemunho. Nós não temos nada na mão porque a gente volta atrás. Jesus tinha dito a Pedro: Pedro, doravante já não és mais pescador, será pescador de homens. Aí Pedro disse: vou pescar. Não deu mais tanta atenção ao que Jesus tinha ensinado. E o que foi que ele pescou? Nada, muito pelo contrário, o seu testemunho foi horrível, que disseram os outros: vou também com você. E o que foi que os outros pegaram? Nada também. Nada eles apanharam. Aí Jesus, na sua infinita misericórdia, lança a rede do lado direito do barco e achareis. Mais uma oportunidade Jesus deu a eles. E Jesus nos dá oportunidade também hoje, agora, nesse momento. Talvez esteja falando com uma pessoa hoje que não está sendo mais dizimista fiel do Senhor. As suas ofertas não condiz com o seu padrão de vida. Talvez esteja falando para uma pessoa que não está usando o tempo adequadamente para a obra do Senhor, como havia prometido a Deus. Talvez esteja falando para uma pessoa que o seu talento não está sendo empregado na obra do Senhor. Talvez eu fale para uma pessoa que tem o seu testemunho comprometido. Jesus disse: lança a rede do lado direito e achareis. Comentário adventista do sétimo dia diz que aquele barco, quando vinha do mar em direção à praia onde estava Jesus, ele estava exatamente no meio. O barco ia em direção a Jesus, no centro da praia, mas Jesus estava à direita do barco. O comentário adventista diz que Jesus estava à direita do barco. Então Jesus chega para aqueles discípulos e diz assim: lance a rede do lado direito. Ou seja, volte para mim, volte para o primeiro amor, volte para o que você aprendeu do Evangelho desde o início, e vocês achareis. Eu separei aqui em Mateus capítulo 25, 34, Jesus, quando voltar, a Bíblia diz que Jesus vai separar os cabritos das ovelhas. Jesus vai colocar os seus à direita. Por isso que Jesus disse a ele: lança a rede à direita do barco. Volte para mim, que vocês achareis. Volte para o Evangelho, volte para o primeiro amor, e vocês achareis. E a Bíblia nos diz que quando eles obedeceram a Jesus, eles pegaram peixe que não tinha mais tamanho, o barco quase ia a pico.
O versículo 7 diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Se jogou ao mar. Qual o convite que Jesus faz para nós nessa tarde? Lance a Jesus. Vai a Ele sem reserva, sem medo. Não tenha medo se você, nesse momento de crise, se você for dizimar, que pode lhe faltar. Não, 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 não. Isso é do inimigo, irmão. Isso é do diabo. Não vai te faltar. Jesus é o autor e é o mantenedor de nossas vidas. Quando nós vamos ser ofertantes ao Senhor, generosos, no nosso coração, o inimigo diz, eu não posso fazer isso, que pode faltar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o mais vos será acrescentado. Por isso que o evangelho não é muito bem entendido, porque nesse mundo materialista que nós vivemos, tudo tem que ser multiplicado para crescer. Tanto é que aquelas empresas de Eike Batista, tudo é com X, multiplicação. Mas o reino de Deus, ao contrário, diz que é dano que recebe. Nesse mundo que nós vivemos, tem um ditado que diz que o que cresce, que tira que cresce é só buraco. Mas Jesus disse que é dando que se recebe. Fazei prova disso. Não se preocupe se você tirar o seu tempo ou uma parte do seu tempo ao Senhor, que não vai dar tempo você cumprir a sua obrigação. Não, não, não. Deus vai fazer render. O nosso tempo não permite que nós decorremos tudo aqui, mas se você pegar mais à frente ali, no versículo onde Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, 153 grandes peixes. Olha o que eles prepararam, 153 grandes peixes. Eu não consigo comer um peixe inteiro. E ele deu logo, foi 150 grandes. Abundância. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele manda para nós é abundância. É o que nós não esperamos, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, irmãos? Seja fiel ao nosso Senhor. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, seja fiel ao nosso Senhor. Seja fiel à sua palavra. Assim diz o Senhor. Esse é o cristão genuíno. Aconteça o que acontecer, seja fiel ao Senhor. Estou passando por uma adversidade agora há pouco, nem conversei com o meu pastor. O rapaz voltando agora de viagem, e sofreu um acidente, rapaz, com o carrinho. O pão de cada dia que eu trago para casa bateu. E agora, qual é a atitude? Desespero, gritaria. Deus seja louvado. Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele providenciará todas as coisas. Deus proverá. Está mais próximo agora de nós sermos fiéis ao Senhor. Eu, no meu caso, que no final do mês eu recebo meu dinheiro. Meu coração não pode endurecer. Não vai ser esse dinheiro que eu não estou dando ao Senhor, que eu vou devolver o que é do Senhor, que vai me fazer falta. Ele é quem vai restituir. Não sou eu que vou conseguir construir. Ele é quem restitui. É Ele quem providencia. É Ele quem tudo faz. Eu não sei o que você tem vivido hoje. Não sei quais são as circunstâncias que você tem vivido em sua casa, em seu lar, em sua família. Seja fiel ao que Ele ensinou e Ele restaura todas as coisas. Ele prepara tudo. Creia somente. Amém? Eu finalizo dizendo para vocês, no versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Aí a certeza brota no coração de que tudo terminará bem, quando nós temos certeza de quem é que nós estamos confiando. Quando eles desceram do barco, eles não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus enfatiza para ele qual é a missão de cada um de nós, eles lembram do passado, de quem eles eram. Doravante será pescador de homens. Então Pedro diz, vou pescar, voltou o que era ser antes. Esqueceu um pouco do evangelho. As coisas do mundo estavam tomando conta do seu coração. Talvez o trabalho, a correria. Mas aí quando Jesus renova as suas forças,
mostra para ele quem é de fato o que precisa ser prioridade em suas vidas. Então ele conclui no versículo 12: disse-lhe Jesus: vinde comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Que nós possamos ter certeza em nossas vidas de quem é Jesus hoje em nossas vidas, do que ele pode, do que ele fez e do que ele ainda fará em nossas vidas. Amém? Deus seja louvado na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra para o nosso líder, nosso pastor Marcelo. Emerson, muito obrigado por sua mensagem, amigo. Eu gostaria que você finalizasse esse momento com oração, orando pela igreja de Paramirim. Esse vídeo vai estar no YouTube, os outros membros das outras igrejas do distrito também terão acesso. Então, se você puder, por gentileza, interceder por Paramirim, mas pelas outras igrejas também do distrito, por favor. Peço desculpa aí, pastor, se eu passei um pouco do horário. Não, foi ótimo. Foi ótimo de ouvir, foi dentro do tempo. Muito obrigado. Excelente. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigado, meu Deus, porque um dia nós conhecemos o Teu Evangelho. Éramos ovelhas desgarradas nesse mundo afora, meu Deus, e o Senhor foi e nos resgatou e nos trouxe para o Teu aprisco. Mas ao decorrer dessa caminhada, meu Deus, muitas coisas têm nos frustrado, têm nos decepcionado e têm nos feito com que voltemos um pouco atrás. E às vezes nessa caminhada nós não reconhecemos o Senhor. Mas que bom que o Senhor nessa tarde falou conosco poderosamente. E cada um de nós não ousamos mais perguntar quem falou, se foi Messinho. Porque temos certeza, Pai, que foi o Senhor que falou conosco. Reaviva nossas forças, Pai. Que nós possamos lembrar que nosso tempo, talento, tesouro, testemunho não pertence a nós, pertence ao Senhor, que nós podemos e precisamos usar para o Senhor e para a tua casa. Peço uma bênção especial sobre esse distrito, sobre a igreja de Paramirim, meu Deus, nesse momento que estamos dividindo essa tua palavra, que o Senhor possa estar entrando com a tua misericórdia na vida de cada um deles, que supra todas as suas necessidades, sobretudo as espirituais, meu Deus. Oro também pelo nosso distrito, cada igrejinha espalhada por esse distrito, meu Deus, que o teu Santo Espírito esteja visitando cada um dos teus filhos. Nesse momento também, meu Deus, eu oro pelo nosso pastor Marcelo, por sua família. Cuida deles, revigore suas forças, dê a eles, meu Deus, sempre sabedoria, ilumine-os para que ele possa dividir conosco, para que esse distrito avance e que o Senhor possa voltar o mais breve possível para nos tirar desse lugar de dor, meu Deus. É a nossa oração, agradecidos em nome daquele que deu a vida por cada um de nós, Jesus Cristo. Amém. Enfim, tem uma lista de precauções que vamos ter, ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui. Obrigado, Emerson, pela meditação. É um momento de nós nos alimentarmos mesmo espiritualmente. E você falou muito ao nosso coração, amigo. Que Deus continue usando você. Você é um grande instrumento para o nosso distrito, para a Igreja Central e para todas as outras igrejas. Amém. Deus cuide da sua casa, amigos. Eu convido você à reverência agora a falarmos com Deus, fechar os nossos olhos, vamos finalizar com mais uma oração. Vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado por saber que você está cuidando, Pai, da tua casa de oração. Essa igreja é sua, não é de homens. Continua, Pai Santo, à frente dos nossos planos, dos nossos sonhos, e também, Pai Santo, dos desafios que temos. Satanás tem bagunçado o máximo esse mundo, e também, Pai, consequentemente, tem alcançado todos nós que vivemos nesse mundo ainda, mas que não demos espaço, meu Deus, para tentações, que a gente não dê espaço, Pai, para depressão, para problemas emocionais, que a gente não venha dar espaço, meu Deus, para o desespero, para o medo, pelo contrário, que em meio a essas lutas inusitadas que estamos enfrentando, a gente consiga encontrar vitórias em Cristo Jesus. Olhe, Pai, para a igreja de Paramirim, estamos juntos aqui, tivemos uma boa conversa nessa tarde, foi mais de 1 hora de conversa, eu posso abençoar todos que priorizaram esse momento. Mas eu também rogo por todos os outros, que por algum motivo, dificuldade de acesso à tecnologia, não pôde estar conosco, mas que a tua graça seja estendida a todos. Peço a tua bênção para cada igreja do nosso querido distrito,
Aqui um povo humilde, Pai, trabalhador, amigo do pastor, Pai, determinado, Pai, a servir a tua causa, a tua igreja. Cuide, Pai, de cada membro desse distrito, que a tua graça repouse sobre nós. Obrigado pela vida do Emerson, que compartilhou conosco a tua palavra. Obrigado pela vida da Séfora, Pai, existe a Séfora também agora, a sua esposa e suas filhas, que a tua casa seja protegida por ti. Olhe por todos nós, meu Senhor, nos dê o restante de sábado ao teu lado. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém, Pai querido. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, amigos. Um ótimo finzinho de tarde para todos. Amém, pastor. Valeu, pastor. Amém, meu pastor.